Olá, boa noite. Um dia após o resultado do julgamento no TSE, que manteve a cassação do governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, os chefes do Executivo amazonense continuam no poder. É que o Tribunal Regional Eleitoral ainda não foi informado oficialmente da decisão. As atenções da imprensa também estavam voltadas esta manhã ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A expectativa era sobre a notificação para a saída do governador José Melo do cargo após o Tribunal Superior Eleitoral manter a cassação dele e do seu vice Henrique Oliveira. Mas o presidente do TRE explicou que o governador José Melo permanece no cargo por enquanto, porque o TSE ainda não expediu o comunicado oficial da perda do mandato do governador e vice com aplicação imediata. E a nova previsão fica para a semana que vem. O momento que chegar essa comunicação, ela será cumprida imediatamente. Mas a justiça funciona formalmente. Isso tem que ter um processo para poder se executar. É uma execução de julgado. Isso não é simplesmente uma liminar. É um julgamento definitivo, com acórdão, naturalmente. O presidente da Corte Eleitoral amazonense explicou ainda que quando receber a notificação do Tribunal Superior, terá um prazo de 40 dias para convocar nova eleição para o governo do estado, que deve custar até 17 milhões de reais. Mas todo o processo, até a eleição ser realizada, deve durar no mínimo 90 dias. Com esses prazos, é possível afirmar que a eleição pode acontecer entre agosto e setembro desse ano. A nova escolha deve atender todos os requisitos de uma eleição convencional, incluindo convenções partidárias e campanhas por parte dos candidatos. Isso vem todo o processo, vai ser fixada a data da convenção, nós ainda não elaboramos o calendário, mas vai ter primeiro as convenções para a escolha dos candidatos, depois o registro, né? E depois o início, quando houver já a escolha dos candidatos, começa a campanha. Em caso de efetivação do afastamento do governador e de seu vice e a convocação de novas eleições, quem assume o cargo interinamente é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Na nova eleição, o candidato vencedor cumprirá o mandato tampão até dezembro de 2018. Por 5-2, o TSE confirmou nesta quinta-feira a condenação de José Melo e Henrique Oliveira por compra de votos na eleição de 2014, embora eles ainda possam recorrer da decisão. E, por meio de nota, o Tribunal Superior Eleitoral informou que no dia 4 de maio de 2017, portanto ontem, às 19h55, foi enviada mensagem eletrônica número 54A ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por meio da qual foi comunicada a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral na sessão jurisdicional de 4/5 de 2017 para o fim de execução imediata do julgado. E após pouco mais de 3 anos à frente do Executivo Estadual, José Melo deve deixar o governo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que cassou os mandatos dele e do vice nesta quinta-feira. Ainda cabe recurso, mas as chances dele voltar ao comando do Estado são remotas, segundo especialistas. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de manter a cassação do governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014, a população amazonense acompanha um episódio inédito na história do Estado em um período democrático. Eu achei previsível, na verdade, era de se esperar. Depois de um governo dele, erros e erros, um atrás do outro, acho que já estava na hora de... O governo vai ter que gastar muito dinheiro novamente, vai ter que fazer uma paralisação, vai ter que escolher um dia, mas eu acho que é o caminho certo. É meio que um problema, né, devido à situação que anda não só o Estado, como todo o país, e acaba gerando um desconforto na população. Mas o que a cassação do governador representa para a política do Amazonas? Então, isso é sempre algo traumático do ponto de vista institucional, embora, claro, qualquer tipo de investigação, apuração e julgamento de qualquer ilícito, isso é bom, né, para que a gente consiga ter uma eleição mais transparente, candidatos mais transparentes no seu processo eleitoral. Então, agora, é
claro que do ponto de vista político nós teremos uma reviravolta, porque o cenário que nós temos hoje é um pouco diferente das últimas eleições, nós temos outras alianças políticas sendo costuradas e é claro que vai ser um campo de batalhas. Além da cassação, o TSE também decidiu pela realização da eleição direta a ser realizada nos próximos meses. A nova eleição para governador do estado do Amazonas deve custar entre 14 e 17 milhões de reais, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas as decisões só podem ser tomadas após a publicação do acórdão no Diário Oficial da Justiça. Aí, o TRE Amazonas terá entre 20 a 40 dias para montar um cronograma eleitoral para a realização de um novo pleito. Embora a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa que foi ontem, já afasta imediatamente o governador, né? Porém, ainda cabe recursos, mas muito dificilmente será revogada a decisão, né? Os embargos de declaração podem ser revogados, a decisão pode ser alterada, mas num placar 5-2 fica muito difícil provavelmente se revogar a decisão. De acordo com o coordenador do Núcleo de Cultura Política do Amazonas da Universidade Federal do Estado, a cassação do governador significa uma ruptura institucional e que tem resultado político, econômico e social. O povo, na verdade, ele entra mais como bucha de canhão, né? A democracia brasileira é uma democracia presidencialista, por isso que nós temos que trabalhar numa perspectiva de participação. Então, elegemos um governador, mas na verdade os meios não foram lícitos, por isso que ele foi punido. E o deputado Davi Almeida, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, se pronunciou nesta manhã sobre a possibilidade da posse temporária do comando do governo do Estado. Hoje foi a primeira vez que o deputado Davi Almeida, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, se pronunciou após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em cassar o mandato do governador José Melo. Segundo o deputado Davi Almeida, José Melo continua governador do estado até a publicação do acórdão. Sobre a posse, ele vai aguardar o posicionamento do TSE para se manifestar. Acreditamos que a decisão da Justiça tem que ser cumprida. Então, aguardar os desdobramentos, o desenrolar para poder tomar algumas decisões e até fazer algumas colocações. O deputado não falou sobre o andamento das propostas que José Melo trabalhava, mas diz que está a par de tudo, inclusive em algumas propostas que ele trabalhou juntamente com o governador. Da possível assunção ao cargo, nós vamos trabalhar essas questões. Inclusive, eu trabalhei juntamente com o governador para a questão das promoções, do escalonamento e todos esses ganhos das categorias do governo do Estado, nós trabalhamos juntos. Eu era, até pouco tempo, líder dele. Davi Almeida ainda não afirmou que a mesa diretor da casa estava buscando o conselho jurídico para tentar fazer com que as eleições fossem indiretas. Ou seja, os deputados votariam para eleger o governador tampão. Quando existe conflito de leis, acho que a antinomia no direito, esse conflito ele é resolvido exatamente pelo princípio da hierarquia das leis. E uma lei infraconstitucional, ela exatamente está abaixo da questão da Constituição, abaixo da Constituição estadual e da Constituição federal. Portanto, cabe sim uma consulta ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, com relação ao que foi decidido no dia de ontem, se a eleição é direta ou indireta. O parlamentar é bacharel em Direito. Começou a sua carreira política em 2006, quando foi eleito deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E hoje atua em seu terceiro mandato consecutivo. Nas eleições de 2014, Davi Almeida obteve 24.189 votos. E em 20 de dezembro de 2016, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2017-2018, com 17 votos. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa passou por uma revista na manhã de hoje com o objetivo de encontrar rotas de fuga no presídio. De acordo com a CEAP, os 190 presos que estão na unidade serão transferidos até o dia 15 deste mês. A revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus, foi realizada por policiais militares do Comando de Policiamento Especializado, juntamente com a equipe da Secretaria de Administração Penitenciária.
O objetivo da ação era encontrar rotas de fuga no presídio e objetos proibidos, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. Segundo a SEAP, até o dia 15 deste mês, os 190 presos que estão aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa serão transferidos para uma ala do Centro de Detenção Provisório Masculino, o CDPM-2, localizado na BR-174. A operação teve início às 6 horas da manhã e terminou às 9 horas. Esta é a 25ª revista realizada em presídios da capital este ano pela Secretaria de Administração Penitenciária. Após a morte de 10 crianças por conta de complicações causadas pelos vírus da gripe, as unidades de saúde da capital adotaram medidas imediatas para atender os pacientes, principalmente crianças. Para minimizar os riscos de contaminação, é preciso tomar alguns cuidados. É a segunda vez que o pequeno Arthur, de 1 ano de idade, veio com a mãe até essa UBS localizada na zona centro-sul da cidade. A mãe se preocupa com a saúde dele. Ela diz que na primeira vez que eles vieram à unidade de saúde, o médico informou que o menino apresentava princípio de pneumonia. Eu parei no pronto-socorro com ele, com febre com 38. Aí o médico bateu um raio-x, né, disse que ele estava com começo de pneumonia, mas eu fiquei tratando em casa mesmo. Quais foram os cuidados que a senhora teve? Com os remédios, né, e dando bastante líquido, água, que o médico passou, né, suco. É a segunda vez também para os filhos da dona Marcilene. As crianças estavam doentes na semana passada. Foram medicados e apresentaram melhora, mas eles tiveram uma recaída. Porque eles já tiveram essa semana passada e tinha parado, né? Aí eu achei que já estava bem, aí essa semana tiveram de novo. Aí eu tive que vir para o posto trazer eles. O infectologista diz que essas doenças respiratórias são muito comuns em crianças e idosos nesse período de chuva no estado. Para evitar que essas doenças apareçam, ele dá as seguintes dicas. Crianças pequenas, abaixo de 2 anos, e idosos são grupos importantes em que a chance, o risco de fazer forma grave é maior. Isso por uma questão do sistema imunológico mesmo. E essas viroses são facilmente transmitidas de uma pessoa para outra. Então, é importante manter o cuidado de higiene, de lavar as mãos, de higienizar as mãos antes e após manipulação de alimentos, usar o banheiro. Um outro cuidado é manter a hidratação da criança. Então, a oferta de líquidos é um outro ponto importante e não restringir alimento. A síndrome causada pelo vírus da gripe se caracteriza pelo aparecimento de febre, dores de garganta e tosse. Os casos mais graves apresentam dificuldades respiratórias, onde é necessário a internação emergencial do paciente. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, montou o programa emergencial para atender pessoas com síndromes gripais, com um reforço no plantão pediátrico e a ampliação de leitos nas enfermarias. As vacinas contra a gripe também foram intensificadas. 500 mil doses foram distribuídas nas unidades de saúde e cerca de 366 mil pessoas devem ser vacinadas contra o vírus. Ela abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas, grupos de risco, que são as pessoas que têm algumas comorbidades, como as doenças cardiológicas, doenças respiratórias, os asmáticos e os idosos, tá? Pessoas que também apresentam doenças associadas, como eu falei, as doenças cardíacas, as doenças pulmonares, como tem um sistema imunológico mais deficiente, ficam mais suscetíveis a adquirir o vírus. Os exames diagnosticaram o vírus da influenza B e o vírus sincicial respiratório como causadoras da doença. O risco de crianças que nasceram prematuramente, até completar os 2 anos de idade, de fazer forma grave é maior. Então, daí a atenção que deve ser dada para esses sintomas que eu comentei, que indicam gravidade, e reforçando que a falta de ar é um sinal importante de que pode vir a ser um quadro mais grave. Fim de semana chegando e vamos então conferir como vai ficar o tempo neste sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de um sábado com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Humaitá, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Juruá, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. E no município de Guajará, o
tempo fica encoberto o dia todo, com mínima de 25 e a máxima 29 graus. R$170 mil em dinheiro, armas e drogas apreendidas. Esse foi o resultado da Operação Pacificador, deflagrada na manhã de hoje. 4 homens foram presos. Geilque Leandro Gonçalves Correia, conhecido como Júnior Guerreiro, era o alvo principal da Operação Pacificador da Polícia Civil deflagrada hoje. Ele é acusado de atuar com agiotagem e de receber dinheiro do tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele faz parte de uma facção criminosa do Estado. Ele era uma espécie de gerente local. Ele recebia todo o dinheiro do tráfico, ele guardava aquele dinheiro, ele também era agiota. Ele chegou ao absurdo de pegar como garantia o cartão do Bolsa Família de várias pessoas. Ele retinha esse cartão e emprestava o dinheiro. A operação teve como objetivo cumprir 25 mandatos de busca e apreensão para reduzir o índice de homicídio e tráfico na zona sul de Manaus. Edilailton dos Santos, Cainan Freitas e Marcone de Alencar também foram presos durante a ação. O que a gente percebe é o aumento da estatística de homicídio nas cercanias do Morro da Liberdade, Crespo, Betânia, São Lázaro. Em razão disso, por determinação do secretário de Segurança e colhendo os elementos que nós temos aqui, através das delegacias distritais da Zona Sul e da Seccional Sul, resolvemos deflagrar essa operação. Foram feitas quase 500 abordagens, dessas abordagens, várias notificações, veículos apreendidos, e aí a gente encontrou também, nessas abordagens aí, um cidadão que estava fugindo do local com arma de fogo. Cerca de R$170 mil em espécie, 3 armas, munições intactas, drogas e outros materiais foram apreendidos durante a operação. No início da tarde de hoje, um incêndio atingiu um prédio histórico no centro de Manaus. O local estava sendo ocupado por famílias venezuelanas. O fogo assustou e parou o trânsito. Nessas imagens feitas de celular, dá para ver que as chamas ultrapassaram os 3 metros de altura. A fumaça invadiu casas vizinhas que tiveram que ser evacuadas. O prédio ficou totalmente destruído. Segundo testemunhas, o incêndio teria sido provocado por um homem não identificado que lançou um coquetel Molotov para o interior do edifício. O incêndio foi controlado 40 minutos depois pelo Corpo de Bombeiros. Já não se tratava mais de um princípio de incêndio, já era um incêndio que já tinha tomado praticamente todo esse prédio, e o bombeiro fez os procedimentos operacionais que são de isolamento, confinamento e extinção de incêndio. E agora estamos procedendo aqui à Operação Rescaldo para eliminar todo e qualquer tipo de foco que venha a reunir novamente esse incêndio. Durante o rescaldo, era possível ver que as chamas ainda brotavam das paredes. Os bombeiros tiveram mais uma vez que fazer o resfriamento do prédio. A Defesa Civil de Manaus também foi chamada para avaliar a estrutura. O incêndio consumiu todo o telhado, como você está vendo, toda a madeira do telhado. As paredes em si, ela comprometeu, mas não é risco de desabamento. O prédio possui 2 casas geminadas. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, cerca de 60 venezuelanos estariam morando neste local, entre elas diversas crianças, mas apesar da correria e do susto, ninguém ficou ferido. Esta brasileira também morava no prédio com os venezuelanos. Ela conta que perdeu tudo o que tinha e agora não tem onde abrigar os filhos. Eu cheguei e estava assim, mas as minhas coisas foram tudo queimadas dentro, né? E como retomar a vida? Eu não sei, porque só tinha esse lugar para me morar. O prédio destruído fica na rua Quintino Bucaiúva, no centro de Manaus. Uma área que, segundo os moradores, é conhecida pela atuação do tráfico de drogas. Segundo testemunhas, o movimento de venezuelanos no local teria incomodado os traficantes. Cerca de 20 mil mulheres voluntárias da Igreja Adventista em Manaus se mobilizam para arrecadar potes de vidro para armazenar leite humano. As doações serão repassadas à maternidade Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. É a campanha Dia das Mães Solidário. O objetivo é suprir a necessidade da maternidade no armazenamento correto do leite materno. Porém, a unidade não dispõe dos coletores de vidro para armazenar o leite de cada dia de forma segura.
É um projeto de extrema importância. A gente vê mães que não podem amamentar e bebês, às vezes, que não conseguem sugar. Então, a gente tem o recurso de usar o leite de mães doadoras, né? Como nós vemos aqui alguns potes que a gente pode doar para que esses leites sejam aqui colocados e assim possam ajudar essas mães e esses bebês que ainda não podem tomar o próprio leite do peito de sua mamãe. Na sala de coleta manual, a mãe faz a retirada do leite diretamente no frasco de vidro, que suporta cerca de 500 ml. Amanda Carvalho, mãe da pequena Esther, de 4 meses, também é doadora. Em 24 horas, ela doa 2.000 ml de leite, o equivalente a 4 frascos desses aí. Tem muitas mães que não têm essa possibilidade, né? Não podem amamentar seu bebê e a gente sabe que isso vai ajudar eles. Cristiane Rodrigues também é uma das doadoras. Me sinto segura a poder ajudar muitas crianças que precisam, é muito bom. Principalmente para o meu filho, né? Que eu sei que eu estou ajudando muitas vidas e dando mais saúde para ele também. Cerca de 20.000 mulheres estão envolvidas na ação aqui em Manaus e também em 20 municípios do interior do Amazonas. Os frascos são esses aqui, são de vidro e com a tampa de plástico para facilitar na hora da esterilização aqui na maternidade da Alvorada. As voluntárias da Igreja Batista querem arrecadar até o dia 8 de maio 1.000 potes de vidro para que no dia 11 possam fazer a entrega na maternidade Alvorada, localizada na zona centro-oeste de Manaus. O projeto da Igreja Adventista é um projeto de solidariedade e a gente viu que a gente pode ir nas casas buscar ou as pessoas podem levar em qualquer igreja adventista perto dela, perto de sua casa e elas podem doar potes como esses com tampas de plástico para serem esterilizados e também copinhos de vidro. Esses copinhos, a novidade é que eles podem ser levados direto para a boquinha do recém-nascido e assim ele pode tomar o seu leite sem viciar na mamadeira, por exemplo, e assim depois poder mamar direto da sua mamãe. A maternidade possui 32 leitos e toda doação é sempre bem-vinda. O nosso posto de coleta ele funciona 24 horas, é formado por uma equipe multidisciplinar. Todos os funcionários desta maternidade eles têm capacidade para orientar e apoiar as mães a fornecer esse leite humano para nossos bebês. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.